stage, agradecendo a presença de vocês. Painel aqui que traz uma discussão importante, unindo ciência, tecnologia e inovação, é o programa CONCET. Aqui no palco conosco estão Everaldo Daron, diretor de Ambiente e Inovação da Secretaria de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia, José Rodrigo de Azambuja, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paulo Kenzerski, presidente do Instituto da Transformação Digital, Débora Vilela, diretora de Planejamento e Gestão de Tecnologias da Informação e Comunicações da Prefeitura de Porto Alegre, Andréia Rosane Moura Valim, vice-reitora da Universidade de Santa Cruz, e também Júlio Fest, do Observatório Acespro RS. Bom painel para vocês. Fiquem à vontade aí, aproveitem, pessoal. Boa tarde, então, pessoal. Meu nome é José Rodrigo, eu estou como presidente do CONCET nesta gestão aí de 2021 a 2023. E este nosso painel hoje é para falar um pouquinho do CONCET, como é que ele funciona, o que ele é e como é que o público em geral pode participar das nossas ações do CONCET, especialmente da renovação da composição do CONCET. Então nós estamos agora no ano de 2023, que é justamente quando a gente realiza a renovação do CONCET. Então entidades que gostariam de participar do CONCET, né, e se juntar a nós, este ano têm a oportunidade de se candidatarem, né, e através do voto popular podem passar a ingressar no CONCET. O CONCET ele é o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Ele, em teoria, é um conselho político, né, ele foi criado por lei municipal, mas o CONCET tem atuação e gestão própria. Então o CONCET, podemos dizer que ele faz o que ele quer, basicamente. Então podemos dizer que o CONCET ele é apolítico. E, apesar de ser interessante ter uma conexão com o município, o CONCET não precisa do município para funcionar, né? Então aqui hoje nós temos alguns dos membros do CONCET, alguns representando entidades eleitas para o CONCET na gestão 21-23, alguns representando entidades fixas do CONCET, como é o caso da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, que é o caso do Daron, é o caso da PUC, aqui representada pelo Júlio First, e aí nós temos alguns membros de entidades eleitas para o CONCET também. Então, gente, para a gente ser bem direto ao ponto, o nosso principal objetivo aqui é buscar a participação pública. Então, hoje nós estamos com um formulário de consulta pública para ver o que a população em geral gostaria que o CONCET trabalhasse na próxima gestão, que começa em junho deste ano. Então é um formulário que a gente já vai falar a respeito dele, como é que vocês podem participar. E em junho nós realizaremos a Conferência Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, quando nós elegeremos 13 entidades para compor o CONCET. Então, se vocês fazem parte de uma entidade que gostaria de participar do CONCET, ou apenas como uma pessoa física gostaria de participar das ações que o CONCET tem que olhar na próxima gestão, o Paulo vai poder falar um pouquinho para nós agora, né, Paulo? Como é que vocês podem fazer essa participação. Então, passa a palavra para o Paulo ali e agradeço a presença de todos. Muito boa tarde, gente. Obrigado, Rodrigo. Bom, pessoal, como o Rodrigo colocou, o Conselho ele representa, né, os desejos e necessidades da sociedade. E a gente criou esse ano um formulário, é uma consulta pública, depois eu passo para vocês o QR Code para quem quiser. A ideia é obter subsídios, né, sugestões da nossa sociedade em todas as áreas. E aí o formulário não está restrito somente ao ambiente de ciência e tecnologia. Vocês podem dar sugestões sobre educação, sobre segurança, sobre meio ambiente. São 14 áreas dentro da cidade que vocês vão marcar a opção. Eu quero dar uma sugestão sobre educação. Vocês marcam educação, tem um campo para vocês colocar na sugestão, né? A ideia é que vocês realmente sugiram alguma coisa, não colocar tem que melhorar a educação, isso todos nós sabemos. A gente quer captar os desejos e as necessidades e as sugestões da sociedade. Esse formulário a gente tem uma tabulação que vai ser apresentada e ele vai entrar nas ênfases que a cidade vai trazer. Então, quem procurar o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia no LinkedIn vai encontrar o link, mas quem tiver interesse, está no computador, tem o QR Code, vocês caem direto no formulário. E quem quiser, se não tem informado das coisas que acontecem no Conselho, nas reuniões, no final vocês podem deixar nome, e-mail, WhatsApp, não é obrigatório, mas
Quem quiser vai poder deixar os dados e a gente depois vai informar tudo que foi tabulado de sugestões da sociedade, que depois lá na conferência em junho vão ser votados os novos membros do Conselho e a gente vai incorporar isso nas ênfases, que vai ser detalhado em seguida quais são as 4 ênfases da cidade. Então, gente, para vocês entenderem bem esse fluxo, baseado nessas sugestões de ações e coisas que a cidade deveria focar, nós vamos separar em 4 ênfases. E aí todas essas ações serão discutidas e votadas lá em junho. As mais votadas vão ser a base das ações do CONSET na parte de ciência, tecnologia e inovação nos próximos 2 anos. Então agora, para falar um pouquinho de cada uma dessas 4 ênfases, nós vamos convidar aqui os nossos membros do painel, começando aqui pelo Júlio, que vai falar sobre a ênfase número 1, que é ambientes de inovação. Então o Júlio vai introduzir um pouquinho para vocês e dizer algumas sugestões, né, do que a gente pode fazer nessa ênfase de ambientes de inovação. Muito obrigado, Júlio. Valeu, olá pessoal. Deixa eu só corrigir uma coisa. Eu represento a PUC no CONSET, Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, que possui um ambiente de inovação, que é o Tecnopuc, onde eu também sou gestor do Tecnopuc. Então eu tenho vários chapéus. O observatório, que foi comentado aqui, através da CESP, do qual fui presidente até dezembro, e nós fizemos na CESP um observatório do setor de tecnologia da informação no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o Rio Grande do Sul nunca teve a possibilidade de dizer quantas empresas de TIC tem exatamente no Rio Grande do Sul. Por exemplo, o nosso vice-prefeito, Ricardo Gomes, foi questionado numa entrevista aqui da South Summit quantas empresas de TI tem no estado do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre. E ele não soube dar essa informação corretamente. Ele fez mais ou menos assim uma visão, ou seja, o Estado sempre dependeu de informações de outras entidades fora do Rio Grande do Sul. E nós levamos pela CESP 2 anos para elaborar esse programa que informa para o governo, para as políticas do Estado e políticas dos municípios, quantas empresas de TI tem no seu município, quantas pessoas estão empregadas, qual a movimentação nos últimos 10 anos desse pessoal, inclusive os agentes formadores dentro de cada região. Então, nós podemos dizer com certeza hoje, através desse sistema, que o Rio Grande do Sul tem 12.260 empresas de TIC no Rio Grande do Sul ativas hoje, sendo que dessas 12.000, 4.000 estão em Porto Alegre, ou seja, é um contingente bastante grande, e isso significa que um CONSET, um Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, tem uma ação importante a partir de dados como esse. Então nós não temos nesse mapa, que foi chamado de observatório, somente os dados das empresas de TI. Esse é o objetivo, mas acabamos também conseguindo colocar ali o total de empresas de todos os setores, em cada região. Então a gente pode ver comércio, serviço e TI dentro de cada região e do estado do Rio Grande do Sul. E a quantidade de pessoas que estão atuando nessas empresas. Isso é muito importante e é um sistema ativo, ou seja, cada mês eu consigo atualizar isso. E isso significa, como eu disse, que municípios que são organizados através de seus conselhos municipais de ciência e tecnologia, principalmente, podem elaborar tranquilamente políticas de desenvolvimento, tanto de formação de pessoas quanto de desenvolvimento dos setores, principalmente o de TI, que nos interessa em cada município. Então você nesse mapa clica lá, por exemplo, Montenegro, e eu sei exatamente quantas empresas de TI tem lá, quais são os agentes formadores, ou qual o agente formador, quantas pessoas está formando para o setor de tecnologia lá em Montenegro, né? E em cima, e o que significa isso de PIB, etc, etc. Isso é um trabalho espetacular. E a nossa parte, trazendo aqui, e quero fazer referência ao Rafael Reck, que está aqui, é uma empresa nossa, do nosso ambiente, do nosso ecossistema Tecnopuc, DHMed, tá? Uma empresa que cresceu, né, junto no nosso ecossistema. Quantos funcionários tem lá, Rafael?
40 funcionários e começou como uma startup. Então, para você ver como um ecossistema pode auxiliar o desenvolvimento de uma empresa. E isso significa mais gente qualificada para poder atender essa necessidade das empresas e, obviamente, uma política adequada. E aí tem um conceito que a gente não gosta, meu Paulo, que se chama retenção de talentos. A gente não gosta de falar isso. A gente não gosta de falar retenção de talentos. Né? A gente gosta de falar atração de talentos. Então, com uma política bem desenvolvida no seu município, e aqui o Conset é importante em Porto Alegre para o fomento desses ecossistemas que atraiam o capital humano, que também não gostamos de falar em mão de obra, porque mão de obra é da era industrial que já passou. O nosso setor de tecnologia hoje, ele contrata capital humano bem preparado. É esse o nome que se dá para as pessoas bem preparadas para o nosso setor de tecnologia. E isso, como eu estava dizendo, através de um conselho como o Conset, consegue, então, auxiliar no desenvolvimento desses ecossistemas e, em conjunto com o agente público, fomentar políticas públicas de desenvolvimento. Esse é o nosso papel como Conset aqui. Queremos que outros municípios levem isso também para os seus municípios. Por isso falei do observatório, porque vai ser uma ferramenta interessante para que o município saiba o que eu tenho aqui de ativo, de pessoas e de formação, e comece a trabalhar em suas leis de incentivo. Nós não queremos que das 12 mil empresas do estado do Rio Grande do Sul venham todos para Porto Alegre, porque aqui tem bom emprego. Nós queremos que as regiões todas se desenvolvam. E o Conset é uma grande ferramenta. Então, esse é uma diretriz desse Conset, e queremos mais gente trabalhando dentro do Conset, Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Porto Alegre, nesse fomento aí de desenvolvimento de ecossistemas e também de formação de capital humano. Acho que é isso. Paulo, Zé, tu quer passar? André dá a sequência. Eu vou pegar esse gancho aí então, porque eu vou pular, na verdade, uma das ênfases, né, mas eu vou inverter um pouquinho a ordem, porque outra ênfase que nós temos é o mapeamento de talentos e atividades no município. Então eu convido aqui a Andréia para falar sobre o mapeamento, sobre essa nossa ênfase. Muito bem, boa tarde a todos. Agradecer ao Rodrigo aqui, eu sou uma invasora aqui em Porto Alegre, né? Sou da Universidade de Santa Cruz do Sul. E para nós, sem dúvida, é muito interessante olhar toda a experiência do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia aqui de Porto Alegre. Nós estamos aqui com o nosso presidente do Conselho de Inovação, Ciência e Tecnologia de Santa Cruz do Sul, a Unice, que atua no campus de Montenegro, né? A gente tem campus Montenegro, Capão da Canoa, Sobradinho e Venâncio Aires. E nesse sentido, é muito interessante olhar esse mapeamento. A gente tem longa data de conversa, né, Júlio? E a gente sabe que o Rio Grande do Sul ele depende de talentos. O Rio Grande do Sul e qualquer estado que deseja se desenvolver. E nós temos aqui no estado um potencial enorme. O professor Odir da FAPEC sempre destaca, né, que o Rio Grande do Sul é o segundo estado do país com o maior número de doutores. E por que a gente não consegue converter esses doutores, né, converter a produção desses doutores de artigos, né, de paper para PIB? Já essa fala do secretário Luiz Lambi, saudoso secretário. E nesse sentido, nós temos aqui o professor Rafael Ren, presidente do consórcio das universidades comunitárias gaúchas. Nós temos um capital intelectual, né, como mencionado pelo Júlio, enorme aqui no estado. E aproveitar esse potencial para compreendê-lo. Acho que isso é a minha tarefa, né, Rodrigo, nesse momento. Então eu ganhei uma colinha aqui, dentre essa ação, mapear o desenvolvimento, a capacitação do nosso potencial em atividades tecnológicas, criativas e de inovação é fundamental. E, além disso, entender quais são as ações possíveis, as políticas que vão ser discutidas pelo Conselho nesse evento e vão ser sugeridas enquanto política pública. Então é fundamental
que todos os atores que estão envolvidos com o ecossistema de inovação se mobilizem, né? Participem aí da inscrição, né? Do formulário, dando sugestões, acho que é muito importante. E dessa forma, tendo essa compreensão, seja aqui para o município de Porto Alegre, seja para o estado do Rio Grande do Sul, a gente consegue apostar mais em ações efetivas, ações com resultados, porque entendemos que temos capital intelectual focado aqui para a nossa capacidade, para o nosso desenvolvimento de empresas de tecnologia, mas outras startups também relacionadas, né, com outras áreas que o potencial vai reconhecer a partir desse mapeamento. Então, desejo muito êxito, Rodrigo, aí nessa ação, e que os novos gestores do Concept, que serão indicados e eleitos em breve, tenham muito sucesso nos planos, porque Porto Alegre, sim, inspira todas as demais cidades do Rio Grande do Sul e do país. Muito obrigado, André. Passo a palavra agora para a Débora, que vai falar sobre a nossa terceira ênfase, que é transformação digital, que é outra ênfase que está bem alta aqui no nosso município. Então, Débora, muito obrigado. Bom, vamos lá. Falar de transformação digital precisava de um painel inteiro, né? E todo mundo conhece um pouquinho de transformação digital. Mas eu vou começar falando um pouco. Como eu trabalho na prefeitura, e não é de hoje, né? Eu já fui, há 10 anos atrás, já trabalhava com essa área de inovação, né? Eu vou puxar um pouco para a área da importância do Concept dentro do governo, no caso do município, né? Então, já há 10 anos atrás, é difícil dizer 10, né? Mas há muito tempo atrás, eu participava do Concept, hoje eu ainda participo, né? E o que acontece? Os desafios, às vezes, eles nos aparecem nos momentos que menos esperamos, tá? Nessa última gestão agora do governo Melo, e aí eu quero fazer uma palavra dele, né? Transformação digital, ela não é nada se não houver transformação social. Tá? Então a gente tem que sempre pensar no social. Não adianta fazer uma transformação digital que ela não vai, no caso do meu trabalho, né, com a área pública, ela não vai trazer um benefício social. Então, há 2 anos atrás, quando eu assumi ali a coordenação de TI da prefeitura, a gente, na verdade, pegou um momento muito difícil de troca de gestão e com a lei da liberdade tecnológica, no caso da Procemp, nós poderíamos fazer contratações externas. E nos vimos com um cenário bem desorganizado no sentido de falta de qualificação de recursos humanos, né? Não de mão de obra qualificada, mas de falta de gente capaz de fazer uma governança, capaz de comprar TI de empresas, né? Então, o que nós fizemos? Nós buscamos fazer um primeiro plano de diretor de tecnologia da prefeitura que não existia. Então, começamos esse tipo de organização. Está aqui a Luciana da Gata, que nos ajudou nesse movimento, né? A Gata é uma empresa de assessoramento, né, de tecnologia, então ele nos deu todo esse suporte, mas a gente teve outras fontes. Uma delas foi até as próprias diretrizes do Porto Alegre e as diretrizes do Concept. Então, assim, é quase um resgate, né, de coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas as diretrizes vão fazendo alterações, vão modificando ao longo do tempo, e aí a gente pega assim, bom, nós vamos fazer política pública. E quando a gente fala em política pública, em criar um instrumento como esse, às vezes pode parecer meio chato, né? Mas ou nós, como cidadãos, nos envolvemos, ou a gente vai continuar sempre da mesma forma, dependendo daqueles que estão no poder, fazerem como quiserem. Então é uma ferramenta e uma oportunidade da gente fazer a transformação digital. E aí, falando um pouquinho do que tem sido feito em transformação digital e social dentro da prefeitura, né? A gente está trabalhando com alguns projetos que envolvem financiamento para interoperabilidade. Então, o que acontece muito, né, nos governos hoje? A gente tem diversas ferramentas de tecnologia de diferentes empresas em diferentes secretarias que não se comunicam. Então, coisas do tipo assim, a FASC, né, que é de assistência social, não se comunica com a saúde. Dona Rita, que é uma das suas, que gosta muito de trabalhar com a área da saúde, né, a menina dos olhos. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente está numa era de revolução tecnológica, mas não consegue fazer integrações, interoperabilidade, essa interconexão de dados, que é o que tem mais importante. Então, a gente está trabalhando em cima disso. Não inventar muitas compras novas de tecnologia, mas conseguir fazer as integrações do que a gente tem. Tá? E para isso a gente está com o financiamento já aprovado do BID para trabalhar dentro dessa área. A gente tem outros projetos, né, dentro do governo digital, não posso citar aqui, deixar de citar. A gente tem governo digital, que é formado pela minha área, a área do secretário Luiz Carlos, que é o presidente do Porto Alegre, uma pessoa fundamental lá dentro. Ele tem sido assim, não é só um parceiro, um líder
fantástico para os nossos avanços como instituição pública. Faz parte também a própria Letícia ali, representando a Procempa, que também é fundamental para nós. A Procempa é o nosso braço direito, então ela também está fazendo um grande esforço para melhorar a gestão da área de tecnologia. E tudo isso, a gente tem outras pastas também, a SMEL, de pastas mais social, mas esse trio, ele está levando adiante essas questões de transformação da nossa prefeitura de Porto Alegre junto do governo Melo. E a gente, obviamente, né, tem um apoio do prefeito assim, que é fundamental. Ele foi um cara que logo no início, quando nós assumimos, eu disse, olha, a gente não tem nem cargo de TI, não sabemos por onde começar. E ele disse, vamos fazer contratação emergencial já. Então ele disponibilizou que a gente fizesse, então a gente chegou a fazer agora, em 6 meses, a revisão de 40 termos de referência de TI, de 100 páginas, 200 cada uma. Então, assim, realmente, ele tem apoiado. Então, mais uma vez, né, o que eu penso? Né, a oportunidade da gente fazer mudança e dizer o que quer são esses instrumentos que estão disponíveis agora nessa consulta. Então, eu acho que esse é o meu recado rápido que eu posso dar aqui. Tá ótimo, Débora, muito obrigado. E agora a nossa quarta e última ênfase que a gente vai alocar essas ações, e provavelmente a mais difícil, né? Porto Alegre, cidade do futuro. Então, o que a gente espera da nossa cidade nos próximos 20, 30 anos? Obrigado, Débora. Obrigado, Roberto. Rodrigo, é um prazer estar aqui com você, até representando, né, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado. Dizer, o Júlio não falou, né, mas ele foi também secretário, né, dentro da vasto currículo, né, também foi lá secretário de à época, Ciência e Tecnologia, né, e falar que realmente o nosso estado ele tem uma malha, né, digamos assim, um ecossistema muito robusto. Só essa rede de universidades comunitárias que nós temos dentro do estado, ela é extremamente importante. Nós temos hoje, isso tudo, são 18 parques tecnológicos espalhados por todo o Rio Grande do Sul, né? Só aqui na região metropolitana nós temos os principais, né? Mas realmente a gente está, eu acho que o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre como referência, como tu falaste, né? Está se transformando, né? Fazendo essa transformação. E é claro que essa transformação ela se dará, né, pelas cidades. Eu também sou dentro da Secretaria, eu tenho lá o programa Inova RS, que trabalha nas regionalizações, trabalha no desenvolvimento regional, e uma das nossas vertentes é realmente trabalhar, agora, a partir desse novo ciclo, trabalhar melhor as cidades, que é onde a vida acontece. Aí a gente vai, não só a cidade, mas a gente desce mais no nível, né, lá no bairro, né, lá na comunidade, e aí realmente a gente tem que entender, né, como as coisas funcionam. Eu acho que Porto Alegre está dando também para nós um exemplo disso tudo. E a missão, né, de fazer essa ênfase dentro do CONCET realmente é uma missão bem audaciosa, digamos assim, né, porque passa, né, por uma construção de uma visão estratégica de futuro da cidade. Eu acho que esse é um ponto principal, né, de como que a gente constrói, como é que a gente idealiza, né, essa visão estratégica. Eu tenho André também, minha parceira lá no Inova, né, principalmente ali nos vales. A gente sabe que a gente tem que priorizar algumas coisas, né? A gente não pode fazer tudo, a gente em algum momento tem que fazer pouco, mas fazer bem, e a priorização vem nessa visão de futuro, né? E aí é que começa, né, a ter o processo de complexidade, porque às vezes a gente exclui pensando, mas não é uma exclusão, simplesmente é uma priorização, né? Então acho que esse é o detalhe. Para que isso? Para que a gente realmente, né, que todos os colegas falaram, que a gente tenha, né, e a gente auxilie, o CONCET tem essa missão de auxiliar nas proposições dessas políticas públicas, né, que vêm, né, ao encontro desses desafios, né, que tu falaste, né, que a gente tem que entender quais são os principais desafios dentro de uma cidade. É claro que vai passar por algumas questões, né, do nosso dia a dia, daquilo que a gente faz, né, a gente sai da nossa casa, a gente tem que trabalhar, a gente vai, né, produzir e voltar, e vamos estudar, enfim. Então toda a questão da mobilidade de uma cidade, eu acho que a gente tem que ter uma visão, né, bem ampla disso, de como que essas tecnologias, né, Júlio, vão poder ajudar
E muita na prospecção mesmo, gente. O que a gente está fazendo aqui é mostrando algumas ênfases que a gente precisa estressar um pouco mais, né? E esse formulário, né, Paulo, ele é justamente para isso, para essa população, para a população poder estressar no sentido de especificar um pouco mais, né, esse processo. Então a gente tem algumas áreas, como minha colinha aqui para André também, né, fizemos junto a nossa colinha, né? Então a questão da mobilidade, né, a gente tem essa questão dos resíduos, que é muito importante dentro das cidades também, né, a saúde digital, a saúde também dentro do Estado também é uma das áreas que a gente está priorizando. A educação também é uma questão que ela é prioritária. A questão hídrica, a gestão da água, né, acho que isso também a gente tem muito ainda a evoluir, a questão do saneamento, né, acho que muitas outras áreas, mas o que a gente quer é realmente entender quais são esses desafios para que a gente possa, de alguma forma, né, contribuir e entregar para a prefeitura, assim, olha, a população, né, professora Rita, ela está aqui mobilizada e quer soluções para essas determinadas áreas, né, e a gente vai auxiliar nisso tudo, né, claro, para a gente chegar lá naquelas questões, né, da sustentabilidade ambiental. Sabe que o último painel é o mais complicado de todos, né? A gente está lá, querendo diz lá na minha terra, já estão na capa da gaita, né? Então, de vez em quando vai dar umas falhadas até na mente aqui, mas vamos lá, né? Então, essa questão da sustentabilidade ambiental, financeira, equidade social, até essa questão social, tu falaste, né, muito importante. A gente tem o próprio Porto Alegre está trabalhando muito forte, né, dentro das periferias, e nós vamos levar isso para o Rio Grande do Sul também como exemplo, né? Porque a gente tem uma cidade realmente um pouco mais inteligente, né, uma Smart City, né, que a gente fala no seu conceito mais amplo, não no conceito mais estrito da questão só de aplicação de própria tecnologia, né? Para que isso, gente? Para que a gente possa ter um ambiente e uma transformação, aí não digo só digital, mas uma transformação de uma cadeia toda de produção, que a gente tenha que a gente favoreça e tenha um ambiente bem favorável para o empreendedorismo dessa nova economia. Até agora estávamos essa semana participando de um painel ali junto do Ministério Público com a associação de todos um fórum dos secretários de desenvolvimento econômicos municipais, né? E lá estavam lançando toda uma plataforma para as salas do empreendedor, colocando isso dentro do metaverso para tentar, né, entender melhor, até dar mais acessibilidade para algumas pessoas, né, que não precisam se deslocar, enfim. Então, está existindo várias ferramentas aí, e para que a gente quer, basicamente, melhorar a qualidade de vida nossa, para que a gente tenha e possa viver realmente dentro de uma cidade, principalmente de uma Porto Alegre mais inclusiva. Valeu e até a próxima. Muito obrigado, Daronco. Eu gostaria então de agradecer aqui os meus colegas de painel, Júlio, Andréia, Débora, Paulo e Daronco, e não só eles, nós temos alguns membros do Conselho disfarçados, aqui o Eduardo, a Rita, o Correia ali no fundo. Então agradecer a todos vocês, agradecer a nossa plateia. Vamos fazer um girinho rapidinho, só para dar um tchau. Então assim, pessoal, gostaria de agradecer novamente a vocês, fazer um lembrete, vocês podem nos encontrar especialmente no LinkedIn, então CONSET, Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, para terem acesso ao formulário e para receberem as notícias sobre a conferência, como participar, como cadastrar a sua entidade. Então rapidamente um girinho, gente, para dar um tchau para o nosso pessoal aqui e para o Summit dessa vez, né, gente? Então, o meu abraço aqui, muito obrigado. Não esqueça da consulta. Sabe que é um orgulho ver Porto Alegre da forma como está recebendo esse grande evento. Então, muito obrigado por estarem aqui conosco, obrigado por estarem nesse grande evento, South Summit, obrigado por estar em Porto Alegre, tá? E que a gente permaneça sempre em Porto Alegre. E venham participar do CONSET. Depende de cada um de vocês. Venham participar. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal, pela escuta. É muito bom ver todo esse movimento, e mais alentador é ver o Daronco falando pelo Estado, né? E a gente do interior, que não está aqui na região metropolitana, quer tudo isso no interior. Bora focar, Daronco, bora CONSET aqui fazer as suas escolhas e inspirar aí os demais conselhos municipais de inovação, ciência e tecnologia. Gente,
Obrigado mesmo. A gente realmente está no esforço da interiorização de tudo isso. A gente quer um estado bem mais desenvolvido, né? E vamos lá, próximo ano, né? Vamos se preparar para o próximo South Summit. Até lá mesmo. Valeu. Vou agradecer, estou com o pé na porta só. Agradecimento geral, mas me passaram aqui. Recado foi dado, participe. É isso aí, gente. Obrigada. O mestre Simone já passou, pessoal. Consulta pública é para a gente fugir da nossa bolha. Seria muito fácil para o Conset escolher as prioridades pela cidade. A gente quer a participação de todo mundo. Então compartilhe no Facebook, no Instagram, no grupo de WhatsApp do bairro. A gente quer consulta popular para vocês dizerem o que a gente tem que transformar na nossa cidade. Obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Parabéns aí o trabalho do Conset. Prazer tê-los aqui no Auditório 6, nesse nosso encerramento de atividades aqui no nosso espaço. Lembrando a todos e convidando para estarem conosco agora, a partir das 17 horas, cerimônia de encerramento do South Summit Brasil 2023. South Summit Brasil, que é uma realização South Summit, powered by